Muito bem, aqui na Cultura 911. De volta aqui na sua manhã mais gostosa. Tá começando, gente, o quadro Explicando Direito. Fica ligado aí. Explicando Direito. Muito bem, 9h12, de volta aqui no A Casa é Sua, agora com o quadro Explicando Direito, nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 24 de março de 2022, assim como desde o início do programa eu tenho chamado a sua atenção para esse assunto importantíssimo que a gente vai falar agora, debater aqui, né, no quadro Explicando Direito. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Fique à vontade também para participar junto com a gente, não só pelo nosso WhatsApp 992724655, mas também pela nossa página no Facebook, porque nós estamos ao vivo neste exato momento. É só acessar facebook.com/Cultura FM Paranaíba. Eu estou recebendo aqui o Dr. Robson Cardoso, ele que vai contar pra gente tudo, né, sobre término do contrato de trabalho, gente. É um assunto muito importante, a gente sabe, né, o fim do vínculo empregatício é muito normal das empresas, né, sempre toda a história acaba, né, mas são vários deveres que precisam ser cumpridos, principalmente pela empresa, pelo empregador também. A gente vai tirar todas essas dúvidas a partir de agora. Tudo bem, Dr. Robson? Seja bem-vindo à Cultura FM, principalmente, né, um quadro Explicando Direito, a primeira vez junto com a gente. Fica à vontade. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui hoje. E vamos aí tentar, né, esclarecer algumas dúvidas e falar dessa matéria que para mim é uma matéria que até hoje é o meu ganha-pão e eu amo, que é o direito do trabalho. Há quanto tempo já formado em direito, doutor? 15 anos. 15 anos? Agora em maio vai fazer 15 anos. É formado aqui onde? Aqui, na UEMS. Na UEMS mesmo? UEMS. Olha, é daqui de Paranaíba, é filho de Paranaíba. Eu nasci em São Paulo, mas eu moro mais aqui do que nos outros lugares. Então eu já me considero como paranaíbense. Com orgulho. Já é um cidadão paranaíbense, é de casa, com certeza. E claro, né, gente, todos esses assuntos você vai poder conferir a partir de agora. E a gente já vai reto e direto, né, Dr. Robson? É importante a gente saber que existem, né, diversos modelos de rescisão de contrato de trabalho e cada um tem as suas particularidades. Sim. É bom o empregador e também o funcionário ficar atento a isso, né? Queria que você explicasse pra gente. Antes de mais nada, Alex, Antes, sempre quando teve a rescisão contratual, o sindicato ele tinha mais atuação, né? Essa reforma, você até falou no início, a reforma trabalhista, que ela foi incorporada em novembro de 2017, ela é uma opinião minha, né? Sim. Ela tirou muitos direitos dos trabalhadores, né? Lesou mais o trabalhador do que o empregador. Em outros pontos ela foi muito boa, sabe? Para resolver velhas situações aí que empacavam o judiciário. Mas, voltando ao assunto, essa questão do sindicato, porque quando o sindicato fazia rescisão contratual, ele era um fiscalizador. Havia mais atuação do sindicato. Faltando alguma verba, mesmo que o empregador não pagasse, ele colocava uma ressalva no termo de rescisão, que é o TRCT, que a gente chama, né? É o termo de contrato de trabalho. Termo de rescisão do contrato de trabalho. Que é o papel do acerto, como, né, todos conhecem. Isso. E ali colocava essa ressalva, ó, tá faltando tal direito, deixou de pagar, passou do tempo. Mas voltando ao assunto, são várias modalidades de extinção do contrato de trabalho. As mais comuns é aquela em que é a despedida sem justa causa do empregador, né? Ganhei as contas, né? E ali tem várias verbas que tem que ser pagas ao empregado, né? Antes de mais nada, o empregador ele tem que decidir se ele vai conceder o aviso prévio, se ele vai pagar o aviso prévio ou vai querer que o empregado cumpra o aviso prévio de 30 dias. E aí depois, se o empregado cumprir, né, ele vai marcar uma data
ele tem 10 dias para fazer a rescisória, né, o pagamento. E nesse caso, nessa modalidade aqui de demissão sem justa causa, é o aviso prévio, 13º, férias, né, férias proporcionais ou vencidas, que seja, a liberação do FGTS, certo? É uma guia que passada para o empregado, para ele dar entrada na Caixa Econômica Federal. E também ele pode dar entrada e deve, se tiver o tempo certo, do seguro-desemprego, certo? O saldo salarial, né, que é importante, e outras verbas aí, mas essas são as principais nessa modalidade de rescisão, certo? Exatamente. Para ter direito, no caso, a esse seguro-desemprego, qual o período, doutor? Não entendi. Para ter o direito do seguro-desemprego, por exemplo. Hoje, você tem que ter 1 ano de trabalho na carteira. Pode acontecer, Alex, de você, por exemplo, não trabalhar 1 ano, mas você ter os empregos anteriores que somam. Isso conta também? Contam. Mas com observação. Sim. Tem que ser demissão sem justa causa nos empregos anteriores. Se pediu demissão ou foi por justa causa ou qualquer outra modalidade, aí não dá certo. Mas tem que ter no mínimo 1 ano de trabalho. Para receber 4 parcelas. Exatamente. Seguindo a respeito da rescisão de contratos de trabalho, né? Enfim, em relação à despedida por pedido de demissão do empregado. Sim. Um pouquinho dessa diferença, né, da justa causa, né, da despedida sem justa causa pelo empregador e também sobre a demissão pelo empregado, demissão, né, o pedido de demissão, né, Sim. doutor? Aí as verbas elas diminuem numa rescisão. O saldo salarial é recebido, né? Acaba perdendo alguns benefícios. Sim. O 13º, férias, mais 1/3 recebe, né? Aí tem o cumprimento, que aí já muda, né? O ônus. O empregado ele pede demissão, eu vou cumprir os 30 dias ou desconta o aviso prévio. E nesse caso perde também o direito de sacar o FGTS, né? De receber os 40%, que é o contrário na demissão sem justa causa, e também de auferir também de dar entrada no seguro-desemprego. Essa é a segunda modalidade mais usual que a gente tem. Tem uma terceira que eu elenquei, que é a famosa justa causa. Justa causa. Essa aí é o quê? Se o empregado cometeu uma falta grave e ela é taxativa na CLT. No artigo 482 ela é taxativa. Mas existem casos que não está na lei e que pode ser adaptado na realidade. Aproveitando, né, falando da justa causa, né, doutor? Sim. O que pode ser considerado justa causa numa empresa? Essa demissão por justa causa, por exemplo? Do empregado. Isto. Olha, o artigo 482 ele tem um rol taxativo, né? O mau procedimento, alguém que vem trabalhar no trabalho de maneira... não se veste bem, você entendeu? Que incomoda os colegas, certo? Tem a condenação criminal, principalmente quando o empregado ele é detido, né? Tem também a desídia. O que é? Você deixar de fazer o trabalho, você faltar, né, esporadicamente. Por que esporadicamente? Também tem o abandono de emprego. Abandono de emprego Esse também é é justa dos causa. mais famosos, né? Mais de 30 dias, tem aí a justa causa. Tem a embriaguez, que tem também que ter um cuidado, né? Tem pessoas que são doentes, né? A Organização Mundial de Saúde, ela considerou a embriaguez como uma doença. Então você tem que... Cada caso, Alex, tem que ser analisado com muito cuidado. Sim. Certo? Não sei se eu posso falar de um caso. Pode, exemplifica pra gente, doutor. Eu tive um caso de uma moça em que ela foi vender um medicamento na farmácia. Ela pegou o dinheiro, colocou na bolsa e foi fazer outro serviço, né?
E ela esqueceu de entregar na farmácia, naquele dia. Foi para casa. No outro dia, de manhã, ela chegou no patrão e falou: eu esqueci de entregar. Ele, enfurecido, mandou ela embora por justa causa, dizendo que ela estava cometendo um furto. Furtando. Entramos na justiça e revertemos. Por quê? A juíza considerou que não é uma falta grave, até porque ela foi entregar o dinheiro e o valor é um valor ínfimo diante do salário dela, né? Então esse é um exemplo também. Existe... Você quer fazer alguma pergunta? Claro, entrando ainda na questão da justa causa, que é importante esse assunto para o pessoal entender. Sim. Que benefícios a pessoa perde, o empregado perde? Ah, isso. Nesse caso, perde muito. Mais do que quando pede demissão. A pessoa recebe o saldo de salário, né? Férias vencidas, salário família e só. Só isso. Só isso. Tá? Vale também ressaltar, e é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e até acham que quando tem a demissão por justa causa, Alex, ela só é colocada no termo de rescisão. Eu até trouxe um modelo aqui, depois eu vou te mostrar. Sim. Certo? Como a causa da demissão. E aí muitas pessoas acham que isso vai para a carteira de trabalho. É como se manchasse a carteira Sujasse da a pessoa. Carteira. Isso não existe. Já teve casos de empregador colocar. Quando acontece isso, o empregado pode entrar na justiça. Isso é mais falta de informação da pessoa, sim, né? Porque a pessoa recebe justa causa ali, vai procurar emprego, né? Tem um certo medo, um certo receio dessa empresa, né, que contratará ele futuramente, possa ver o que aconteceu e não empregar essa pessoa. Na carteira de trabalho é proibido fazer isso. Sim. Você não pode fazer isso. Claro que existe aquela questão, a pessoa vai pedir emprego, vai falar com o antigo patrão, mas aí é uma coisa que sai do controle do empregado. Mas também, se acontecer isso, né, porque existem muitos casos da lista negra. Empregadores que querem queimar o empregado em qualquer serviço que ele tente, né, entrar. Se tiver como provar, tem como pedir uma indenização por danos morais contra o antigo empregador. Tá? Existe também a rescisão contratual por justa causa do empregador. Tem muita gente que não sabe disso. O empregador pode cometer faltas. Olha, também. Que é a rescisão indireta. É porque a gente conhece mesmo só do empregado, né? Mas agora é o mais do conhecido, empregador, né? Não é muito difundido isso, divulgado. Mas né? Existe também. Tanto que já entrei com várias. E essa rescisão indireta, ela muda um pouco da questão do empregado. Qual que é a diferença entre as duas, mais precisa? Tem menos taxativo, que aí já é no artigo seguinte da CLT, no 483, que fala sobre serviços superiores, né? Por exemplo, um empregador que coloque uma mulher para carregar peso acima da constituição física dela. Isso é um motivo. O mais comum, Alex, é a mora salarial. Empregador que deixa de pagar salário. Olha. Certo? Atraso. Aí vem sempre aquela pergunta: doutor, quantos meses de atraso eu tenho que esperar para entrar com uma ação de rescisão indireta? A jurisprudência ela fala muito em 3 meses, né? Mas cada caso é um caso. Vamos dizer que o trabalhador tem uma família. Precisa sustentar a família. E 3 meses... Né? Nesse momento de crise, né? O cara vai ter que esperar 3 meses. Então, assim, no direito, cada caso é um caso. Inclusive a aplicação da justa causa, como eu disse anteriormente. Tem que ver se é uma falta grave para isso. Exatamente. Doutor, e em relação, né? Recentemente a gente teve a reforma trabalhista, né? Houve algumas mudanças, principalmente da questão dos acordos ali, você conversar com o seu patrão, enfim, é o famoso acordo entre as partes, né? Sim. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa modalidade para as pessoas entenderem. É que nem a gente estava conversando aqui em off, né? Antigamente ficava muito pouquinho às escuras, né? Era só uma conversa ali na sala com o patrão, não, a gente
entre em um acordo aqui, eu pago multa tal, você recebe tal coisa, deixa de receber tal coisa. Enfim, o que mudou de antes agora para a reforma trabalhista? Só voltando um pouco na questão lá da rescisão indireta, os direitos pleiteados são os mesmos, né, da demissão sem justa causa. Sim. Como eu disse anteriormente. Esse assunto aí, ele é muito antigo na relação de trabalho. Como que era feito antigamente e às vezes é feito até hoje. Muita gente que acaba fazendo sem saber, né? O empregado, ele chega no empregador e fala, ó, não quero mais trabalhar. Você libera meu FGTS, meu seguro-desemprego. O empregador faz o seguinte, eu te libero tudo isso que você está me pedindo, os 40% que eu tenho que depositar na caixa, você vai me devolver. Isso era o mais comum, né? Entendeu? E isso é uma coisa ilegal, não é certo. O que a reforma veio? Por isso que eu disse no início. A reforma ela prejudicou muito o direito trabalhista do empregado? Sim, é uma opinião minha. Mas resolveu várias situações. Essa é uma delas, né? O artigo 484-A da CLT, ele informa o seguinte, que as partes podem entrar em acordo, certo? Só que o empregado ele não vai receber todos aqueles direitos que receberia numa demissão sem justa causa. Por exemplo, ele vai receber pela metade o aviso prévio, certo? Todas as verbas ele vai receber, saldo de salário, isso normal, tá? 13º, férias, mas vai receber o FGTS que está depositado lá, 80%. 80% apenas. Isso, certo? E nada de seguro-desemprego também. Sem seguro? Sem seguro-desemprego, certo? Então essa é a modalidade legal, né, que a reforma trouxe também. É interessante dizer uma situação aí, quando eu falei no termo de rescisão contratual do trabalho, Alex. Até trouxe aqui para você verificar. Mas é assim, nesse caso da moça lá, ainda teve um agravante. Só para dar o exemplo, para entrar no que eu vou falar agora. Ela foi demitida, foi enviada para o escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade fez ela assinar o termo de rescisão e falou assim, o valor que está aqui no final, que é o valor líquido, depois eu vou te pagar. Depois. A Olha pessoa, a situação. ela foi sem saber quando receberia. Tava nervosa, tudo, tal. Falei, depositou? Não, falou que depositar tal dia, não depositou. Qual que é o problema disso? Isso tem que ser informado. O termo de rescisão contratual, Alex, ele é um recibo. É um recibo de pagamento. Isso. Se você assinou, você está confirmando o quê? Que ali embaixo você recebeu. E muita gente não tem esse conhecimento. Acho que por conta do momento, da situação, né, doutor? A pessoa acaba não prestando muita atenção nisso. E é importante sempre ter um profissional do lado, mesmo um advogado para isso. Então, é por isso que eu digo que é complicado. Veja bem, se a pessoa fala, ó, hoje é o dia do acerto. Eu vou chamar o Dr. Robson para ir lá. Se eu chego lá, é a mesma coisa que assombração dentro do escritório. Você entendeu? Então até piora a situação. O que eu faço? Eu tento informar a pessoa. Vá com uma testemunha, que não seja parente, e apenas fiscalize. O que acontece? O valor final, que é o valor líquido, que esse valor seja recebido. Sim, e na data especificada. Isso, né? E também o motivo da demissão. No caso aqui, as modalidades que eu estou te falando. Sim. Já teve caso de cliente assinar um termo de rescisão que ele estava pedindo demissão, sendo que ele foi demitido sem justa causa. Meu Deus, que situação. Quer dizer, foi podado vários direitos dele. E acabou assinando simplesmente sem leitura, sem informação. Exatamente. Por isso que eu falo, com o sindicato tinha essa fiscalização, que hoje está bem difícil. Você entendeu? Aproveitando, doutor, a gente está falando aí, pegando esse gancho,
tem algumas decisões que têm alguns prazos especificados, no caso, para pagamento dessas verbas rescisórias. Você já vê em contrato, por exemplo, assim, quando você assina até, você falou especificado. Tem até um artigo da CLT que fala, ele até mudou com a reforma trabalhista, ele unificou o prazo. Tem que ser feito em 10 dias após o último dia de trabalho. Para todos os contratos de trabalho? Não todos. Tem alguns que são diferentes. Mas nesse caso aqui, que é o mais usual aqui quando a pessoa sai, por exemplo, aqui teve 8/9/2021. Dias úteis tem que ser pago em 10 dias. Certo? Passou dessa data, o empregado já tem o direito de cobrar na justiça uma multa, que é do artigo 477, como eu disse antes, que é o valor do salário da pessoa, né? O salário base. A pessoa ganha 1.200, pode pleitear isso na justiça. Não precisa de testemunha, é questão documental, né? Se o empregador pagou, ele vai lá e comprova. Você entendeu? Aproveitando, doutor, tem aqui uma pergunta de uma ouvinte. Eu acho que você vai poder esclarecer com certeza. A Rosângela. Oi, bom dia. Gostaria de saber se a empregada doméstica ela tem direito a seguro-desemprego? Tem. Tem direito também? Tem sim. Antes não. Antes tinha até uma situação aí e havia até um preconceito, né? Mas a Constituição veio várias leis aí que equiparou o empregado doméstico como um empregado normal. Era como se a empregada ficasse à margem, né, das outras profissões. Tanto é que o FGTS era facultativo o empregador pagar. Sim. Veja bem, se você paga se você quiser, claro que a grande maioria não pagava. Com certeza mas tem não. direito sim. E muitas situações dessas acabavam indo para a justiça, né? Sim, a justiça tinha que resolver, né? Ô, doutor, por exemplo, alguma pessoa ela é demitida, ou enfim, ela pede demissão e ela quer questionar alguns direitos dela, por exemplo, trabalho fora do horário de expediente, por exemplo, alguns horas extras, por exemplo, que poderiam ser pagas pela empresa, mas a empresa não pagou, enfim, banco de horas. Como é que funciona isso? A pessoa também pode entrar com algum tipo de ação? Claro, tem esse direito? Claro. Tem que comprovar também como é que funciona isso? Funciona assim. Eu ia até tocar nesse assunto da questão do holerite. Tem pessoas, Alex, que trabalham 5 anos numa empresa, ou o tempo que for, e vai jogando fora o holerite. Que nada mais é do que o documento mensal do que a pessoa está recebendo. Isso, comprova ali. Salário, hora extra, adicional de insalubridade, periculosidade, tudo mais. Aí ele também tem os descontos, certo? O que acontece? A pessoa vai no escritório e fala, doutor, um exemplo, né? Trabalhei 12 horas por dia, recebi pouco. Me traga os olerites, vou fazer a conta para saber se tem essa diferença. Tendo essa diferença, eu entro com uma reclamação trabalhista, pleiteando. Nesse caso, o que acontece? Nós temos aí documentos. Nós precisamos do quê? De testemunha. Alguém de preferência que trabalhou junto. Fulano de tal entrava tal hora, eu também entrava, saía tal hora, e isso fica o quê? Registrado na justiça. E a juíza ou o juiz vai conceder esse direito. Mas tem que ter, volto a repetir, holerite. Né? Muita gente joga fora. Isso aí já é um aviso aí, mais um aviso. Então, não jogue fora o holerite. A não ser que saiu da empresa há muito tempo, tudo bem. Mas se tem alguma coisa para resolver no final do contrato, que preserve esses olerites. E é algo que acaba passando despercebido pela gente, né? Só acha que é papel algo demais, de praxe, né? Um papel. Mas as pessoas que estão acompanhando a gente, então, a partir de hoje, já começa a guardar o seu olerite, né? Aqueles últimos olerites também, já deixa tudo guardadinho ali, tudo documentado, que serve como prova também. Sim.
Mas a empresa ou o escritório, ela é obrigada também a ter isso nos seus arquivos, ter guardados, doutor, ou não? Alex, ela é bom guardar, né? Até para uma ação trabalhista futura. Para chegar no juiz e falar, ó, eu paguei, tá aqui os comprovantes. Isso. Claro, se um contrato de trabalho já terminou há muito tempo, e eu falo muito tempo, que aí eu vou entrar na lei. O trabalhador ele tem direito de entrar com uma ação trabalhista 2 anos após o último dia de trabalho. Ainda tem... Passou disso, tem a prescrição. Ah, sim. Nesse prazo ela tem 2 anos, então. 2 anos. Então, para o empregador, para o empregado, guardar muito tempo talvez não é interessante, né? Papel demais. Mas hoje está tudo informatizado também, tem tudo aí nos computadores. Olha, dica importante. Algo mais a destacar, doutor? Um assunto vasto e importantíssimo tem mais também. Fica à vontade. A questão do FGTS. Olha o FGTS. Doutor, o patrão está pagando meu FGTS certo durante o contrato de trabalho, pode ter essa dúvida. Eu informo ao empregado que se dirige à Caixa Econômica Federal, tem que ser lá dentro. Sim. Lá fora vai sair aquele total, certo? Sim. E vai pegar o extrato analítico do FGTS, Alex, que é o quê? Vai mostrar mês a mês se há depósitos ou não. Inclusive até para uma ação trabalhista, depois que sai, eu verifico ali que um valor pequeno eu peço para o cliente ir na Caixa ou através do aplicativo da Caixa Econômica Federal também. Também é muito mais fácil ali a pessoa ter informações a respeito se está recebendo o FGTS da empresa. Sim. Alex, o assunto é vasto. Eu acho que eu não consegui falar nem metade do que eu trouxe aqui, porque é muita informação. Mas só para questão aí de informação, eu elenquei aqui 13 tipos de rescisão contratual. Eu acho que a gente falou só de 5, né? Só apenas. Só de 5. Exatamente. Então tem 5. muito assunto aí. Só para deixar bem, tem a rescisão por morte do empregado. Também. Morte do empregador, que também tem suas diferenças, né? Tem a da aposentadoria do empregado, que aí tem verbas pagas diferentes dos outros tipos. E também tem uma que é muito comum também. Eu não sei se está extrapolando o tempo. Não, fica à vontade. É o contrato de experiência. Contrato de experiência. Como que funciona? 45 dias... prorrogável para mais 45 dias, que é os 3 meses ou 90 dias, né? O que acontece dentro desse contrato? Se o empregado sai antes do prazo, vai ser descontado ali uma parcela de dias ali, metade dos dias que faltaram. Então, assim, não tem FGTS, a multa do FGTS e nem o aviso prévio. Por quê? Todos já sabem o dia que vai terminar. Vamos dizer o seguinte, na prática, você vai trabalhar numa empresa, registra sua carteira e contrato de experiência. Você passou dos 90 dias, o contrato se torna contrato por prazo indeterminado. Então você vai ter todos aqueles direitos do contrato de trabalho por prazo indeterminado, certo? Sim. E da mesma maneira que o empregador tem o direito de demitir, o empregado também. Né, de pedir demissão até antes ou depois do contrato de trabalho. Essa aí é a dica que eu deixo. Com certeza, Dr. Robson, um assunto muito importante. E vasto, né? E vasto, realmente. Olha, a gente poderia ficar falando aqui 1 hora, porque, gente, é muito assunto em relação à questão dos contratos de trabalho, enfim, encerramento desse vínculo empregatício, empresa, empregador, terceirizados, por exemplo, gente. Olha o leque de assuntos que dá para a gente falar a respeito. Só que pode ficar por uma outra oportunidade também, porque o quadro Explicando Direito é isso, né? Para trazer para você de uma maneira mais exemplificada, bem mais aberta, de fácil entendimento para você, trabalhador, trabalhadora, enfim, que quer saber sobre os seus direitos. E de maneira gratuita também aqui na sua Cultura FM. A gente sempre tem um profissional aqui para trazer para você todas essas informações, igual o nosso
o Dr. Robson Cardoso. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom, doutor, pela sua presença aqui. E, claro, vai estar com a gente aí numa próxima oportunidade para trazer mais informações a respeito de contrato de trabalho, né? Sim. Eu agradeço ao convite e estendo aí para futuros convites aí, estou à disposição, né? Para vários temas do direito do trabalho, como eu te disse, não deu tempo nem de falar a metade do que eu trouxe. É muita coisa, gente. Né? Realmente. E agradeço a atenção de todos que estão ouvindo aí. É isso aí. Agora, se você perdeu esse assunto, né? Quem ligou o radinho agora, entrou na nossa live agora, é o seguinte, você vai poder acompanhar novamente quantas vezes você quiser também, o horário que você quiser, através da nossa página. É só acessar facebook.com/culturafm Paranaíba e também vai estar no nosso portal, no rcn67.com.br. Dr. Robson, rapidinho, como é que faz para o pessoal entrar em contato com você? Tirar algumas dúvidas também, né? Ficar à vontade. Como é que funciona? Eu tenho o Facebook, né? O Instagram, Robson Cardoso de Carvalho. Só entrar ali que a gente tem essa comunicação. Isso, pelas redes sociais ali também pode bater aquele papo, tirar aquela dúvida interessante rapidinho ali. Isso é muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom, continue junto com a gente aqui no A Casa é Sua. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você.